Hoje, na Escola Bíblica Dominical, será a lição de número 12. Uma rainha corajosa. A história está no livro de Esté, nos capítulos de 1 até o capítulo 8. Texto do dia. Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Resumindo, Deus providencia livramento e vitória para todos os que nele confiam. Amém? Esté era uma linda moça judia. Ela perdeu os pais muito cedo e por isso foi educada por seu primo Mardoqueu. Ele a educou muito bem, ensinou a amar o povo, seu povo judeu, e ao Senhor Deus. Esté, crianças, jamais poderia imaginar que um dia seria uma rainha. Tudo começou quando o rei da Pérsia, Assuero, ofereceu um grande banquete aos príncipes e nobres. Essa festa durou 6 meses e o rei mostrou, exibindo toda a sua riqueza. Depois disso, o rei ofereceu outro banquete, só que agora para os moradores de Suzã. Ofereceu nos jardins do palácio. A festa durou 1 semana. No 7º dia desse banquete, o rei chamou seus criados e ordenou que trouxessem a rainha Vasti, para que ela mostrasse a todos os que estavam presentes a coroa e a beleza. Mas a rainha se recusou a obedecer ao rei, e como punição, o rei decidiu que ela não seria mais a rainha de seu reino. Logo depois, o rei Assuero percebeu que precisaria de uma esposa, de uma nova rainha. Por isso, todas as belas moças das províncias, das cidades próximas foram levadas para Suzã, a fim de que uma delas fosse escolhida pelo rei. Entre as moças estava Esté, que foi levada pelo seu primo Mardoqueu. Mas ela não contou para ninguém que ela era judia, porque os judeus eram muito desprezados. Ao serem levadas para o palácio, as jovens passaram por um tratamento de beleza que durou 1 ano. Após esse período, as moças foram levadas à presença do rei. Quando chegou a vez de Esté, o rei ficou admirado com sua beleza e a amou mais do que as outras jovens. E assim, Esté se tornou a rainha. Mas havia um homem chamado Amã, que era o primeiro-ministro do rei. Ele era muito arrogante e ordenou que todas as pessoas se ajoelhassem diante dele. Mas Mardoqueu se recusou a obedecê-lo, pois Mardoqueu só se ajoelharia perante o seu Deus, o Deus vivo, o Deus que está no céu. O ódio de Amã cresceu tanto por Mardoqueu que ele fez um decreto para matar todos os judeus. Ele criou uma lei, crianças, para matar todos os judeus. Quando os judeus ficaram sabendo do plano de Amã, eles ficaram tristes, choraram, se lamentaram, rasgaram suas vestes. E então Mardoqueu mandou um recado para Esté, pedindo que ela falasse com o rei,
para que não se cumprisse essa lei, para que ela conseguisse fazer o rei mudar de ideia. Mas Esté sabia que se o rei não ordenasse que ela falasse com ele, ela não poderia ir à presença do rei, só se ele chamasse. Mas como a vida do seu povo dependia de que ela falasse com o rei, então ela pediu para que eles jejuassem e orassem durante 3 dias, para que quando ela fosse falar com o rei a aceitasse. Sabe, crianças, se alguém fosse à presença do rei sem ser chamado, eles seriam condenados à morte. Então a rainha Esté poderia morrer. Por isso ela pediu ajuda para o povo, que o povo orasse para que Deus a ajudasse a falar com o rei. Depois de orar e jejuar durante 3 dias, Esté apresentou-se diante do rei Assuero. E crianças, graças a Deus, ele recebeu Esté. Aleluia! Então a rainha Esté convidou o rei e Amã para 2 banquetes, e o rei aceitou. Foi para o primeiro, foi para o segundo, e quando já estava acabando o fim do segundo banquete, a rainha suplicou ao rei que salvasse a ela e ao seu povo da morte. O rei não entendeu e perguntou quem estava querendo fazer mal à rainha. Foi então que Esté revelou os planos de Amã. O rei, indignado, ordenou que Amã fosse morto. Nesse mesmo dia, ela revelou o seu parentesco com Mardoqueu, e este passou a ocupar o lugar que era de Amã. Ou seja, ele agora era o primeiro-ministro do rei. Mesmo com a morte de Amã, o decreto, crianças, não podia ser cancelado, porque toda vez que o rei aprovava um decreto, não podia ser cancelado. E os judeus continuavam em perigo. Foi então que Mardoqueu, agora como primeiro-ministro, fez um outro decreto. O rei deu autorização aos judeus para que eles se defendessem e lutassem contra seus inimigos. E assim, no dia marcado, os judeus corajosamente lutaram contra os inimigos e os venceram. Aleluia! E não foram mortos. Aleluia! Glórias a Deus! Esté é um exemplo de coragem. Todo cristão precisa buscar coragem, força e autoridade em Deus, para que possa suportar e enfrentar o inimigo de nossas almas. Assim como Deus livrou a rainha Esté e o povo judeu da morte, Ele também tem um plano perfeito para nós. E nós já sabemos. Se você ainda não sabe, o pecado nos afasta de Deus e aí estamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o plano perfeito é que Deus mandou Jesus para nos salvar. Ele morreu lá na cruz para nos dar o perdão, para nos tornar limpos dos nossos pecados. E agora nós temos que ler sua palavra, obedecer a sua palavra, conhecer mais Deus, orar e jejuar, assim como fez a rainha Esté. E em breve nós iremos morar com Deus no céu, aleluia, glórias a Deus, e ganhar a vida eterna, viver para sempre com Deus. Mas Deus conta com você para que muitas outras pessoas saibam desse plano perfeito.
Fale de Jesus para as pessoas. Fale que Deus enviou Jesus para salvar a todas as pessoas deste mundo e dar vida eterna. E não esqueçam, crianças, na Bíblia está escrito: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Não tenham medo, fale de Jesus para as pessoas. Amém? Que Deus os abençoe.